Irmãos e irmãs, é um privilégio estar aqui, uma honra. A minha história começa numa região muito pobre, do interior do estado do Espírito Santo. Minha mãe, uma mulher analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. E ela estava grávida do seu último filho, e naquela época não tinha médico por perto, não tinha estrada para deslocamento, nem carro para transporte. E ela estava gravemente enferma, já em estado adiantado de gravidez, quando meu pai chamou um médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvá-la é sacrificar a criança. Minha mãe, entretanto, tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Naquela conjuntura, ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu consagro este filho para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali até então para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 concluí. E com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. A minha casa tinha lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 8 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, por providência de Deus, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória e disse, sabendo do meu sonho de estudar: você tem coragem de vir comigo? Eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Foram tempos difíceis, muito difíceis. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. E com muita fome, chorava porque não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho e queria lutar por ele. Meu sonho pessoal era ser advogado e político. Eu nunca perdi um comício por nada. Naquela época, os comícios eram feitos nas praças e a política era decidida na rua. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. Exatamente no dia que eu completei 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Estava com 19 anos quando conversava com um presbítero amigo, e eu dizia para ele que quando eu realizasse os meus sonhos de ser um advogado de projeção e um político de destaque, eu entraria num seminário para preparar-me no final da vida para servir a Deus nos últimos dias da minha vida. E esse homem botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, agora. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí daquela conversa 1000% convencido de que ali Deus me chamava para o ministério.
Quando eu comuniquei à minha família sobre o fato, a minha mãe me disse: meu filho, por esta causa orava eu, antes de você nascer. Eu sou pastor há 40 anos. Como o bispo Carlos acabou de dizer agora há pouco, acho que não tem nada mais sublime do que ser pastor. Se eu tivesse 10 vidas, eu gostaria de ser pastor em todas elas. E eu gostaria muito que você hoje, chamado para o ministério, não importa onde ou o tamanho da igreja que Deus lhe confiou, que você reavivasse esse dom de Deus que há em você. Quero partilhar com vocês um texto. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, 17. Versos de 1 a 10. Depois de lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Notinha de rodapé, já que nós estamos num grupo de mentoria. Mantenha sempre na sua igreja a cultura de manter a Bíblia aberta. Não importa se o pregador é Paulo ou Pedro, é preciso que você confira o que está sendo pregado. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que tem o selo de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Quando a Bíblia é aberta e é lida, é a própria voz de Deus que estamos ouvindo. Quando o pregador expõe as Escrituras com fidelidade, é o próprio Deus falando. O reformador João Calvino dizia lá no século XVI que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja, porque Deus governa a sua igreja pela sua palavra. E talvez a maior necessidade da igreja evangélica brasileira e no mundo todo é uma volta às Escrituras, para destacar a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação. Então vamos ouvir a voz de Deus através da leitura. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo eu como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Me permita situar Elias no tempo e no espaço, para então tirar desse texto algumas lições. A história do povo de Deus, do ponto de vista da formação da nação, começa com Abraão, continua com Isaac, continua com Jacó, e depois 70 pessoas descem ao Egito, 430 anos saem de lá como uma grande nação, aproximadamente 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, além de mulheres e crianças. 40 anos peregrinam pelo deserto, 7 anos de conquista sob a liderança de Josué, 330 anos no governo teocrático, no período dos juízes, 120 anos de monarquia em Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão.
Com a morte de Salomão no ano 931 a.C., há uma cisão, há uma divisão, porque Roboão, filho de Salomão, insensatamente não atendeu os reclamos do povo. Todo luxo e pompa da corte de Salomão, quem pagava a conta era o povo. Na transição de governo, o povo reivindica alívio nos tributos que eram escorchantes, mas Roboão não atendeu o povo. E então, das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, as 10 tribos do norte, ficando fiéis à dinastia davídica apenas Benjamim e Judá. Essas 10 tribos do norte, conhecido como Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria, durou 209 anos, de 722, ou melhor, de 931 a 722. Esse Reino do Norte teve 19 reis, em 8 dinastias, 8 famílias diferentes reinando. Nenhum desses reis do norte andou com Deus, todos foram maus. Mas quando você lê isso com sequência, você vê que há um estribilho que se repete na história de todos os reis de Israel, e o estribilho é este: andou nos caminhos de Jeroboão, andou nos caminhos de Jeroboão, andou nos caminhos de Jeroboão. E a pergunta é: que caminho era esse? Quando o reino foi dividido, vocês bem sabem que o templo ficava em Jerusalém. Então as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, estavam nesse local onde o templo estava presente. As festas se realizavam no templo, as cerimônias importantes se realizavam no templo, as caravanas rumavam dos mais diversos rincões do país para o templo. E ele pensou: se os meus súditos subirem para Jerusalém, eu vou perdê-los. O que ele fez? Construiu novos templos, estabeleceu novos sacerdotes, novo estilo de culto, criou um culto sincrético e transformou a religião numa plataforma política para a sustentação do seu governo. Esse caminho foi percorrido por todos os outros 19 reis, até que este reino entra em colapso com o domínio da Assíria em 722. Mas me permita ir com vocês até o período de Elias para entender a grave crise que estava acontecendo. Às vezes nós olhamos o nosso cenário hoje e a ordem do dia é crise. Crise internacional, crise nacional, crise da pandemia, crise da guerra, crise econômica, crise ideológica, crise moral, crise da família. Mas a crise lá era maior. Eu gostaria de provar isso. Esse rei Jeroboão I, depois de tratar da divisão das tribos e desencaminhar os seus súditos para a idolatria, ele reina 22 anos. A morte dele, o filho dele, Nadab, reinou 2 anos e foi assassinado. Quem matou o rei foi Baasa, mas ao matar o rei, ele não foi para a cadeia, ele assumiu o trono e governou 24 anos e fez também o que era mal perante o Senhor. Quando morreu, o seu filho Elá assumiu o governo e reinou 2 anos e foi assassinado. O assassino do rei não foi preso, assumiu o trono. Zinri, que matou o rei, assume o trono e o povo se revolta, cerca o palácio, e ele fica apenas 7 dias no poder. Quando percebe que ele está encurralado, ele ateia fogo no palácio e se mata. Então assume o governo Acabe, que foi o pior rei, o mais perverso, reinou durante 12 anos. Com a morte dele, o filho dele, pior do que ele, agora sim o pior rei de Israel, Acabe, reina 22 anos. Se não bastasse isso, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, feiticeira
e mandona. O rei era apenas um boneco na mão dela. Essa mulher impôs à força da baioneta e da espada o culto a Baal em Israel, e mata e persegue os profetas de Deus. Pois é nesse tempo da maior crise nacional é que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação. Deus levanta um homem, Deus levanta um líder, para fazer mudança na história da sua nação. A grande pergunta é: quem é esse homem? Então, agora sim, com a Bíblia aberta, vamos considerar o texto. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Quando diz Elias, o tesbita, ele não está falando do sobrenome dele, nem da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não vai encontrar. É um lugarejo tão insignificante, incrustado nas fraldas dessa cordilheira de montanha de Gileade, que você não vai achar. Então Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Ele não vem de uma família rica, aristocrática, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal. Ele é um homem absolutamente desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Aprendo aqui que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Meus amados, eu chego até a pensar que o maior problema da igreja evangélica brasileira é que tem figurões demais, estrelas demais, gente que se julga importante demais. Eu já aprendi uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu acho que a igreja evangélica brasileira tem cometido um pecado grave, pecado de tietagem, tratando cantores, pregadores, como se fossem astros. Que tolice! Gente exigindo cachês altos, condições complicadas. Se recebe um convite, a pessoa manda um questionário para a igreja, dezenas de perguntas. Lá no finalzinho, a pergunta estratégica: quanto você pretende investir no meu ministério? Dependendo da oferta que lhe é oferecida, diz: não, estou com a agenda ocupada. Meus irmãos, o ministério não é comércio. Ou nós resgatamos a dignidade sacrossanta da vocação, ou nós perdemos o foco do ministério. Eu tenho uma prática pastoral, sou pastor como vocês há 40 anos. Eu sempre honrei a quem eu convidei para pregar. Mas se eu convido alguém e ele faz uma exigência para vir pregar, eu desconvido. Eu desconvido. Louvado seja Deus. E é desse jeito. Nós não podemos contribuir com essa cultura da celebridade. Na igreja de Cristo só tem uma celebridade, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e nenhum outro. Notem vocês no verso 1 ainda, que ele chega saindo do anonimato, começando o seu ministério, pregando para o rei no palácio do rei. A maioria de nós vai passar o ministério inteiro, sem nunca pregar para o rei no palácio do rei. E ele chega dizendo: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. E aqui está a autoridade do pregador. Ele está na presença de Deus. E ele traz uma palavra de juízo à nação: nem chuva nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Por que ele diz isso? Porque naquele tempo, lá em Israel,
Baal era o padroeiro da prosperidade. Quando se colhiam as safras, quando uma ovelha dava cria no campo, atribuía-se isso a Baal. Se Deus fechasse as comportas dos céus, para não cair o que é extraordinário, de vez em quando, e não cair o ordinário, que é o orvalho que cai toda noite, Deus estaria quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus está mostrando que esse ídolo é nada. Quem manda é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Mas me impressiona o que ele diz: não vai chover e não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. Quem lhe deu essa segurança? Quem lhe deu essa garantia? O texto não responde essa pergunta. Mas a resposta está lá em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover e não choveu. Aprendemos aqui uma lição para mim vital para a vida do pastor. A nossa geração separou a academia de piedade. A nossa geração separou pregação de oração. Temos gigantes do saber no púlpito e às vezes nanicos na vida de oração. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Elias só se levantou diante dos homens, porque primeiro se prostrou diante de Deus. Só prevalece na pregação em público quem primeiro prevalece na oração em secreto. Amados irmãos, Satanás tem usado o seu arsenal para tentar amarrar ou inibir ou paralisar a ação da igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja, Satanás intentou 3 estratégias para impedir o avanço da igreja. A primeira estratégia está lá no capítulo 4, foi a perseguição, ataque de fora para dentro. Como é que a igreja reagiu? Orando e pregando. No capítulo 5, ele parte para a segunda estratégia, a infiltração. Bota um casal hipócrita dentro da igreja. Se a igreja for contaminada por dentro, ela perde o seu poder. Terceiro, capítulo 6, a distração. A igreja começou a crescer. Preste atenção nisso. Quando a igreja cresce, crescem também os problemas. Então diz a Bíblia que as viúvas dos helenistas ficaram sendo esquecidas da distribuição e estavam murmurando. E os apóstolos poderiam ter tomado algumas decisões. Eles podiam pensar assim: bom, gente, crente murmura mesmo, deixa murmurar, nós não estamos fazendo a obra. Ou eles poderiam dizer o seguinte: bom, gente, nós somos 12, vamos trabalhar mais. Estão acordando às 5, vamos acordar às 4. Vamos nos desdobrar aqui. Mas diz o texto que eles tomaram outra decisão. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria para a diaconia das mesas. O nosso negócio é a diaconia da palavra. Vamos colocar pessoas adequadas para cuidar da diaconia das mesas. Agora, preste atenção nisso. O que é mais importante? Oração ou o ministério da palavra? O que é mais importante? A asa da esquerda ou da direita de um pássaro para ele voar? A melhor resposta a esta pergunta que eu já escutei veio de um pastor coreano quando disse assim: Deus valoriza tanto a sua palavra que ele colocou a oração primeiro. Sabe por quê? Se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá virtude nem poder nos seus lábios para pregar a palavra. Precisamos reavivar a vida de oração dos pastores. A estatística prova que a vida devocional dos pastores brasileiros não passa de 15 minutos por dia, em média. Nós não podemos alimentar o povo com o leite nutritivo da verdade se estamos
desnutridos espiritualmente. Há poucos dias um pastor me ligou com lágrimas, dizendo assim: pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei foi um fabricante de sermão e nada mais. Minha alma está seca. Eu perdi a intimidade com Deus. Mas notem vocês no verso 2 que há uma transição radical no texto. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Irmãos, essa é uma transição de anticlímax. Porque Elias começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei. E agora Deus manda o cidadão se esconder, se retirar e se esconder. É tudo que um pastor e um pregador não quer fazer na vida: se retirar e se esconder. Ele quer aparecer e pregar. Ele quer caminhar na direção do povo, da multidão. Quanto mais gente, melhor. Deus o manda para um deserto. Agora a pergunta é: o deserto é um acidente de percurso na nossa vida ou é uma agenda de Deus? Então preste atenção nisso. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. O deserto é uma escola de Deus, e quem matricula você nessa escola é o próprio Deus. Não reclame. Nesta escola há duas matérias. A primeira delas é a sua própria vida. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Nós estamos vivendo uma geração que dá muito valor ao performance, ao desempenho, ao palco, à realização. Pois Deus está mais interessado na motivação. Então Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Ele nos leva para o deserto não para acender os holofotes em cima da gente, é para apagar as luzes. Não para nos promover, mas para nos reduzir a nada. Não para que nos tornemos famosos, mas para que reconheçamos que só Deus deve merecer a honra e a glória. Enquanto nós estivermos querendo construir um monumento a nós mesmos, nós estamos fora do projeto de Deus. Deus nos leva para o deserto para humilhar o nosso coração. Mas não para nos reprovar, para nos aprovar. Porque o deserto não nos destrói, ele tonifica as musculaturas da nossa alma. E nos prepara para sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus. A segunda matéria da escola do deserto é que na escola do deserto nós temos que depender mais do provedor do que da provisão. Notem vocês que ele devia beber da torrente, que estava secando, até em resposta à oração dele mesmo. E Deus mandou os garçons voadores para levar para ele todo dia pão e carne. Mas o versículo 7 nos informa que passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora notem, meus irmãos, o princípio que está aqui na vida pastoral. Quando a nossa fonte seca, aquela que nos abastece, Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe para onde devemos ir. E Deus sabe o que devemos fazer. A nossa fonte seca, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A nossa despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo.
Nós não cremos em olho gordo. Nós cremos que a mão soberana de Deus dirige o nosso destino. Se nós estamos passando por uma situação de adversidade ou de prova, ou até de escassez, é porque Deus está trabalhando. Como diz Cassiane no seu hino, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Me permita um testemunho pessoal para ilustrar esse ponto. No ano 2000, eu fui com a minha família para os Estados Unidos, para o estado do Mississippi, para fazer um curso na área de pregação. E naquela época, o conselho da Igreja de Vitória, onde eu sou pastor até hoje, não sou mais o titular hoje é o pastor Jailton Lima, mas faço parte da equipe pastoral, porque não moro mais em Vitória atualmente. Votou uma verba para o meu sustento. Na época votaram $2.300. Achamos que era o suficiente. Mas algumas coisas, obviamente, eu tinha que deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia 2.200, já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia 2.70. Há uma senhora de 73 anos, 74 anos, que mora conosco há mais de 30 anos. Eu achei que não seria honesto desampará-la. Ela não podia ir com a gente, não podia desassisti-la. Então, continuei pagando o saláriozinho dela. O apartamento que eu morava foi uma missionária, as nossas coisas todas lá, uma missionária da igreja, com o compromisso de morar lá e pagar o condomínio. Mas com 6 meses ela teve que ir embora para a cidade dela, eu tive que pagar o condomínio. Então, quando eu enxuguei mesmo, eu recebia 1.300. Quando eu chego no Mississippi, achando que eu ia receber meia bolsa, eu recebi bolsa de 1 centavo. Quando eu cheguei, Mississippi, na época, não sei se hoje tem, mas não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Não tinha escola para os nossos filhos, naquele período, tive que pagar uma escola. E eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã para limpar a escola. Eu cuidava dos banheiros, limpando, e minha esposa limpava a quadra, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade dos filhos. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar curso de inglês, tinha que pagar seminário. E nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais. Com 5 meses que estávamos lá, a nossa economia pessoal acabou. O carro velho quebrou. Levei para a oficina $1.350. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Já não tinha dinheiro para pagar o seminário. Já não tinha dinheiro para comprar comida para casa. Se não bastasse isso, me deu uma inflamação no punho e eu não segurava mais nem a vassoura, nem o rodo. Tive que deixar o trabalho, menos $200 no orçamento. Eu não queria ser mais pesado para a igreja. Chamei minha esposa, meus filhos, que eram pequenos, com 12 anos, com 11 anos e 8 anos, respectivamente, nos ajoelhamos na sala e dissemos o seguinte, eu falei antes para minha esposa, olha, nós temos 2 caminhos, ou voltamos frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Então nos ajoelhamos e falamos para Deus, o Senhor, tu podes abrir uma porta para nós? Tu és o dono do ouro e da prata? Nós sempre pregamos que tu és o Jeová Jireh. Então, se tu quiseres, tu podes fazer isso. Quando terminamos a oração, o telefone tocou. Eu corri para atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde nós morávamos. É constrangedor, mas eu fiz aquela viagem sem dinheiro de tomar um cafezinho no bolso. Eu estava pregando o meu último sermão na conferência, quando levantou um pastor que dirigia a programação e disse algo óbvio, ululante. Ele disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade.
Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou na minha saída e disse: olha, eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei chorando para casa. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei aluguel, paguei seminário, sobrou um troco ainda. Uma semana depois eu recebo um novo convite para pregar em New Hampshire, mais longe ainda. Estou pregando meu último sermão. Quando vem um presbítero atrás de mim e bota um bilhete dentro da minha Bíblia e disse assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Depois me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher viajou 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela lá na sua casa, onde eu estava, para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. Mas, para nossa surpresa, quando viemos embora, eu fui ao banco, e essa data é uma data muito emblemática, porque eu fiz a minha defesa da minha tese exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Eu fechei a minha conta no dia 10 de setembro de 2001. E, para nossa surpresa, exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, exatamente o valor estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Mas há outra transição radical no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva te dê comida. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. Parece-me que Deus tem senso de humor, porque o que está escrito aqui não faz sentido. Se Deus dissesse para Elias assim: ô Elias, chega de esconder-se, é um ministério para você. Você vai ter que ir agora lá em Sarepta, tem uma viúva lá passando uma magrela, está passando fome, e a partir de agora você vai sustentar essa mulher. Eu podia dizer: bom, pelo menos tem um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário. Você vai, porque lá tem uma mulher viúva, e ela vai sustentar você. E ele chega lá e a mulher que vai sustentar está morrendo de fome. Será que Deus errou o cálculo? Será que Deus não sabia a realidade daquela mulher? Deus, às vezes, pastores, nos faz depender das mulheres viúvas para nos sustentar, para a gente baixar a bola. Baixar a bola. O que Deus disse para Elias é mais ou menos o seguinte: Elias, você acabou o estágio do deserto. Então você aperta os cintos que eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Porque Sarepta significa fornalha. Cadinho, fogo. É que Deus ainda está trabalhando em você para depois Deus trabalhar através de você. O que eu acho bonito nesse texto é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. E eu acho que não tem lugar melhor no mundo para conhecer a Deus do que na cozinha. Não é verdade? Na minha cabeça, não está no texto, mas é a compreensão que eu tenho do texto. Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela mulher. Eu acho que o que aconteceu é que todo dia que ela ia fazer a refeição, olhava, e o mesmo nível de farinha, e o mesmo nível de azeite. Na semana seguinte, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. No mês seguinte, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Sabe o que significa isso? Deus ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija.
Às vezes, meus irmãos, nós só vemos milagre nas coisas extraordinárias, mas não vemos milagres nas coisas ordinárias. Eu explico. Você sai com a sua família para uma viagem e enfrenta um acidente. O livramento de Deus é notório. O carro virou um montão de ferro retorcido e você e sua família saíram incólumes, ilesos do acidente. Um grande milagre. Verdade, verdade. Mas quem de nós reconhece como um grande milagre o fato de você todo dia sair de casa, leva filho para a escola, traz filho da escola, vai para a igreja, volta da igreja, passa pelo trânsito complicado de uma grande metrópole como Belo Horizonte, sem um acidente. Os anjos de Deus agindo e você não vendo. Os livramentos de Deus acontecendo e você não percebendo. O fato de você ter pão na sua mesa, todo dia, é milagre de Deus. Nessa pandemia, gente melhor do que nós se foi, e você está aqui. O ar está cheio de vírus e bactérias, que podem ser mortíferos, e você está aqui. Então a sua vida é um milagre de Deus. Paulo entendeu isso, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Mas há um outro fato, irmãos. Na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Esta semana passada, eu estava pregando no Mato Grosso e eu fiquei tão feliz porque eu estava na cidade de Colíder e uma mulher de São Paulo veio me dar um abraço. Ela disse: pastor, Deus resgatou minha alma escutando um sermão seu. Eu falei: como assim? Eu fiquei muito magoada com Deus. Eu falei: como? A minha irmã mais velha morreu e eu fiquei muito bravo. Porque Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Eu fui ensinada que se eu fosse crente de verdade, ia dar tudo certo. Eu não ia ter problema. A minha tristeza é que a teologia dela estava muito ruim. Ensinaram a ela uma coisa errada. E quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Não é verdade que Deus prometeu isso para você e para mim. Se você é crente, você não vai ter problema. Você não vai ter luta. Você não vai ficar doente. Você não vai ter luto na sua família. Jesus nunca prometeu para nós a ausência de aflição. Ele prometeu para nós estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, ela escutou uma mensagem que tratou da alma dela. Obrigado, princesa, muito obrigado. Mas vejam vocês que nessa mesma casa que acontece um milagre, o filho único da viúva adoece e morre. Então, crente chora. Crente chora. Crente fica de luto. E eu não sou daqueles super espirituais que acham que funeral tem que virar festa, não. E tem crente que acha que crente tem que sorrir no funeral. Acho que não. Não é que nós não temos esperança, não. Nós temos esperança. Mas luto é luto. Funeral é funeral. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando alguém morria, crente, vai para o céu, está com Jesus, mas chora. Não é chora o que foi, não, chora o que fica. O que foi está desfrutando do gozo eterno. Mas quem fica, dói. E dói muito. O que é curioso é que essa viúva, eu não gosto que eu vou para frente. Essa viúva bota a culpa da morte do filho em Elias. Irmãos, aqui tem um ponto importante da vida pastoral. Pastor tem costas largas. Diz alguém que pastor tem que ter coração de manteiga e couro de jacaré. Casal briga de madrugada. O culpado é o pastor.
Filho adolescente sai de casa, o culpado é o pastor. Mas é impressionante que mesmo Elias sendo inocente, sendo acusado, ele não se defende. Nós somos muito ágeis em nos defendermos. Elias talvez aprendeu um princípio que você e eu temos que aprender: não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre quem já está machucado, não adianta, gente. Quem defende você é Deus. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. É curioso que Elias, que não falou uma palavra em sua defesa, pega o menino morto, leva para o quarto, tranca a porta e lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando uma lição. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora pensem comigo só por um momento, se Elias fosse uma dessas estrelas de hoje, que fazem a propaganda até de milagre que nunca aconteceu. O que ele faria? Eu acho que Elias, a primeira coisa que ele faria era convocar uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande homem ele era. A segunda coisa que eu acho que ele faria era colocar alguns outdoors na cidade de Sarepta com a fotografia dele, dizendo: agora sim, tem profeta aqui. Acho que a terceira coisa que ele faria era um panegírico, um discurso de autoelogio. Acho que a quarta coisa que ele faria era bater palmas para ele mesmo. E a última coisa que ele faria, como um bom músico que ele era fazer um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Não fez nada disso não. Eu só disse para a mãe: mulher, o teu filho vive. Sabe o que ele está nos ensinando? Se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas eu quero encerrar dizendo que, à luz de 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. Porque no último versículo desse capítulo, está escrito lá, versículo 24, que a mãe que recebe o filho vivo, diz assim para ele: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas aqui, irmãos, para fazer tremer os nossos joelhos. Como é que nós somos conhecidos na nossa geração? Hoje tem pastores influentes, pastores poderosos, pastores que manipulam, pastores que dirigem o rebanho com mão de ferro, pastores temidos, mas estão escasseando, parece-nos, os homens de Deus. Homens de Deus. A segunda coisa é chocante. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso significa então que eu posso proferir a palavra do Senhor e ela na minha boca não ser verdade. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu não sei se vocês já perceberam, mas chega um pregador e diz uma verdade, não acontece nada. Chega outro pregador e diz a mesma coisa,
que os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. O Ciro conheceu muito bem um dos pastores, talvez alguns aqui conheceram também, da igreja presbiteriana, que era para nós uma referência de piedade, pastor Antônio Elias. Você chegou a conhecê-lo? Conheceu. O Antônio Elias tinha uma marca muito interessante, ele era muito simples, as mensagens muito simples, mas eu nunca vi pastor Antônio Elias pregar sem chorar, e eu nunca vi ele pregar sem ver o auditório chorando. E um dia ele estava pregando num congresso de pastores, e alguém se levanta depois, naquele momento das perguntas, e faz uma pergunta teológica para ele, uma pergunta complexa, e pergunta assim: pastor Antônio Elias, define para nós esta questão da unção. O que é unção? Ele respondeu muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Só isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós vivemos uma geração incrivelmente privilegiada. Eu acho que é o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Melhor dos tempos porque nunca tivemos uma geração com tanto acesso ao conhecimento como a nossa geração. Quando eu fiz seminário em 78, 81, fui calouro do pai do Ciro, ele estava no 4º ano, eu entrei no 1º ano. O nosso manual de teologia sistemática não tinha em português. Pensa um cara que saiu da roça, já tem que encarar um livro com outra língua. Hoje, as melhores obras teológicas do mundo estão disponíveis no nosso vernáculo. Você tem os melhores sermões pregados na história da igreja no nosso vernáculo. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de John Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de John Wesley, sermões de George Whitefield, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de John Charles Ryle, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de Billy Graham, sermões que Deus usou para impactar milhares de pessoas. Se nós pegássemos esses mesmos sermões para pregá-los hoje na íntegra, não veríamos mais os mesmos resultados. Por que não? Por que não? É porque uns são bocas de Deus, os outros não são. E.M. Bounds foi um metodista piedoso no século XIX, que escreveu, na minha opinião, o melhor livro sobre oração da história da igreja. Tem um capítulo do livro dele que está traduzido em português, editado pela Imprensa Batista Regular, O Poder através da Oração. E ele diz que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, o grande desafio para você e para mim hoje é sermos boca de Deus. Não importa se você está numa metrópole ou numa cidade pequena, se você está num bairro de classe média alta ou se você está numa favela, se você está num grande e suntuoso templo ou se você está numa congregação de chão batido. Não importa se numa cidade ou num deserto da Judéia, se você for boca de Deus, os corações vão se derreter. Bom, me permita, lá para o finalzinho da história do Elias, diz a Bíblia que o Elias está caminhando às margens do Jordão, o Eliseu já no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele, quando de repente ele é arrebatado. Carruagens de fogo, cavalos de fogo, e ele é arrebatado no redemoinho. E a capa do Elias fica na mão do Eliseu. E aí diz a Bíblia que eles já tinham passado
pelo Jordão a seco. Agora o Eliseu chega às margens do Jordão, com a capa do Elias na mão, com a pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Significa, será que Deus só fez ontem ou será que Deus faz hoje? Será que Deus só agiu no passado ou age hoje também? Uma Marta perguntou lá em Betânia: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus: não, teu irmão há de ressurgir, Marta. Eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Onde está o Senhor Deus de Elias? Ele pegou a capa, feriu as águas, e o Jordão se abriu de novo, e ele passou. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele age hoje. Mas a grande pergunta nesta tarde não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Que Deus levante novos Elias na nossa geração. Amém.